O uso da leitura da palavra do Senhor esta noite, nós vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Aleluias, glória a Deus. Lucas, capítulo de número 12, versos de número 16 ao verso de número 21. Glória seja dado o nome do Senhor. Com alegria, nós queremos receber a igreja do Senhor aqui presente e também com alegria receber os nossos visitantes. Deus abençoe, nossa irmã que volta a nos visitar novamente. É uma alegria em nosso coração reunir juntamente com a igreja do Senhor mais uma vez para prestarmos cultos de louvor e de adoração ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 12, leamos a partir do verso de número 13. A parábola do rico insensato. E assim a gente finaliza essa série de mensagens que começamos quarta-feira retrasada, prosseguimos quarta passada e hoje a gente finaliza vivendo com propósitos espirituais, vivendo com propósito e são esses que desempenhamos projetos que contemplam realidades espirituais. E hoje nós vamos ficar somente com esse texto, capítulo de número 12, verso de número 13 a seguir. Mas disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pai, de posse da leitura da Tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na Tua casa. Assim como o Senhor tem falado aos nossos corações estas quartas-feiras, continue por graça e misericórdia falando profundamente em nosso coração, porque precisamos, Senhor, da direção da Tua palavra. Precisamos da graça do Teu Espírito Santo, para que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos falando algumas quartas-feiras sobre projetos de vida, projetos que contemplam ou propósitos ou objetivos de vida que não se limitam apenas no financeiro ou no interesse financeiro, mas no espiritual. E nós dizemos aqui a respeito do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na sua primeira carta aos Romanos, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, e ele dizendo a respeito do seu estilo de vida, como ele vivia, como ele se comportava diante da sua trajetória
ministerial, da sua vida secular. E ele dizia que assim ele corria, mas não como alguém que corre sem um objetivo. E ele não lutava como alguém que esmurrava o ar, ou seja, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um alvo definido. Ele sabia quais são os inimigos a qual ele deveria lutar. Então, assim, Paulo nos ensina que, de fato, nós precisamos projetar a nossa vida. Nós precisamos conhecer quais são os inimigos que nós enfrentamos dia a dia. E muitas das vezes eles são a nossa própria mente. Muitas das vezes os inimigos que enfrentamos são os nossos limites. Muitas das vezes inimigos que enfrentamos é a nossa falta de fé, ou por que não dizermos o complexo de inferioridade, a incapacidade que vemos diante de tantas coisas se tornam nossos inimigos. Bom, Paulo tinha todos eles bem definidos, porque ele dizia que os golpes dele eram certeiros. Ele não esmurrava o ar, o vento, como que se ele estivesse ali sem saber de onde estavam vindo os ataques ou as investidas do seu inimigo. Eu não sei quais são os inimigos que você vem enfrentando, mas é necessário conhecê-los. É necessário ter o conhecimento das suas respectivas estratégias, para que assim a gente possa realmente lutar contra aquilo que realmente a gente deve lutar. E até falamos aqui sobre alguns relacionamentos familiares em que as pessoas começam a lutar entre si. Citamos também orientação da palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Falamos também sobre projetarmos, e esses projetos são essencial para que a gente possa colocar em prática, ou reavaliá-los, ou revê-los depois de alguns meses, e ver o que a gente conseguiu construir. Porque às vezes nós temos lindos projetos, mas são apenas projetos. Nos sentimos inabilitados ou incapacitados de começar a executá-los. Mas se projetares algo, se te afirmes, e a luz brilhará no seu caminho. No início desse culto nós falamos e cantamos sobre um Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Reforçamos também na quarta passada de que é importante projetarmos, é importante gastarmos tempo para elaborar projetos, mas se Deus não faz presente, ou se Deus não está envolvido em nossos projetos, sim, podemos ter alguns sucessos, sim, podemos executar alguns feitos, talvez grandiosos, ou talvez medianos. Podemos sim ter algum sucesso, mas também nós falamos quarta-feira passada da grandiosidade que é chamar Deus para fazer parte dos nossos projetos. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Nada adianta. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto que contemplam realidades espirituais. Só para refrescar a nossa memória, nós falamos também sobre a situação de que a maioria do nosso tempo ele é empregado em coisas terrenas, e não há nada de errado em relação a termos aí mais de um terço da nossa vida em prol da estrutura familiar, em prol das responsabilidades que nós assumimos, em prol de lutarmos para manter as nossas responsabilidades. Não há nada de errado nisso. A única coisa que é errado nisso é quando nós vivemos em prol disso, e somente disso. E esta parábola nos mostra isso de uma forma excepcional. E por que a gente precisa falar disso?
Porque a vida passa. A vida passa e nós não levamos nada. Não há nada nesta vida que vai com a gente. Até dizemos que nem a roupa que vai em nosso esquife, em nosso corpo, a gente escolhe. Alguns por ousadia conseguem escolher, outros não. Falamos sobre a fragilidade da vida. Agora, o Senhor Jesus, ele é enfático, ele é cirúrgico quando alguém chega para ele e, entendendo a capacidade de Jesus, entendendo a popularidade de Jesus, a influência que Jesus exercia nos seus ouvintes, nos seus seguidores, alguém chega diante de uma situação de tomar posse da herança e fala: mestre, fala para o meu irmão partilhar comigo a herança, eu também tenho direito. E Jesus então o responde dizendo: quem me constituiu juiz para dividir herança entre vocês? Quem me constituiu para ser juiz entre vocês? E olha como é extraordinário o que Jesus disse: olha, acautelai-vos, tenham cuidado da avareza, porque muitas das vezes, quando nós somos tomados pelo espírito da avareza, as nossas intenções, elas mudam de propósito, porque nós podemos lutar pelo propósito do campo da missão, e nós podemos lutar com propósito no campo da ambição. A avareza é co-irmã da ambição, e quando nós ambicionamos, a nossa frase ela se torna eu tenho que ter, porque a avareza domina a mente, a avareza domina o coração. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente conquista, mais a gente quer conquistar, e não há nada que possa suprir este patamar financeiro. E nós já dizemos isso: dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não consegue suprir o vazio existencial na alma humana. Ele é importante. Nós estamos estudando sobre ele na sexta-feira, Deus e Mamon. Mas ele não é o objeto principal da nossa busca e da nossa luta enquanto aqui nós vivemos, porque nada daqui levaremos. Viveremos os benefícios que ele pode nos proporcionar. E quando nós mudamos do campo de missão e passamos para o campo da ambição, nós estamos na antessala da mentira, do engano, do homicídio, de toda sorte de mal, porque enquanto a avareza não atende os seus caprichos, as pessoas não importam com os seus iguais, não importam com a ética, não importam com a moral, não importam com a espiritualidade. O que eles querem é conquistar aquilo que eles querem e estão sobre o domínio da avareza. Por isso o Senhor disse: não ambicioneis coisas altas, coisas grandes, mas acomodai-vos com as humildes. Por isso o Senhor na sua palavra nos disse: gente, cuidado com as riquezas, no quesito de colocar o coração nas riquezas. Nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro, que é dono da prata, e empenhou a sua palavra de cuidar de nós, muito mais do que ele cuida dos pássaros. Então aqui o Senhor faz uma observação estarrecedora e maravilhosa, pedagógica, dizendo: porque a vida de qualquer homem não consiste naquilo que ele possui, ou na abundância que ele possui. A vida vale mais do que o carro, a vida vale mais do que a casa. Você pode glorificar a Deus. A vida vale mais do que dinheiro, a vida
vale mais do que qualquer coisa na face desta terra. E quantos é grato a Deus pela sua vida? Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor. E aí o Senhor propõe esta parábola. Que parábola é esta? Usando a vida de alguém que vive o ápice do seu sucesso, que vive o ápice da sua conquista. Todos nós queremos conquistar e não há nada errado nisso. Todos nós precisamos crescer, não há nada errado nisso. Todos nós precisamos projetar e crescer e lutar e conquistar. Há um grito dentro de nós. Esse grito ecoou-se no jardim do Éden, Eliane: crescei, multiplicai, enchei a terra. Há um grito que zoa, ecoa dentro da nossa alma, mas isso deve estar ecoando dentro da nossa alma na dependência deste Deus que provê todas as coisas. Isso deve estar vivendo dentro de nós. Não há nada errado nisso, mas isso deve estar sobre a sujeição do Espírito Santo. Você pode dizer comigo amém? Amém. Gente, esse homem chega no ápice do sucesso. Ele é um homem rico. O que a maioria das pessoas buscam hoje? Este era um homem bem sucedido, cheio de realizações. Porém, este homem estava vivendo algo que nós precisamos falar hoje sobre ele. A vida, o comportamento deste homem, este homem de sucesso. Porque, na verdade, irmãos, todas as pessoas que exercem ou que vivem o sucesso são pessoas que hoje são conhecidas como influencers, como pessoas que a gente olha e eu quero chegar lá. São pessoas que a gente tem, Mariana, como exemplo a seguir. Mas Jesus usa aqui essa figura deste homem que está no ápice, no seu apogeu de conquistas financeiras. Mas este homem não é o exemplo de vida, porque os seus projetos não contemplavam realidades espirituais. E aí nós vamos aprender sobre ele, porque este homem realizou os seus planos. Este homem realizou grande sucesso na sua vida financeira. Porém, o Senhor Jesus o chamou de louco, rico, insensato, rico, louco. Jesus propõe esta parábola e ele disse que a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele já era rico. Como que se não bastasse, houve um acúmulo, porque a colheita deste homem foi em abundância. E ele então começa a conversar com ele, a razoar com ele mesmo, dizendo: que farei? Eu tenho além do que eu preciso. O que eu posso fazer agora? O que eu devo fazer agora? Este era um homem que pensava, que raciocinava, que projetava, porque quando ele viu a abundância de colheita, ele pensou logo e projetou. E o projeto dele foi excepcional, porque ele conversa consigo mesmo e disse: olha, que farei? Olhou para os seus celeiros e olha, não tem capacidade de guardar tudo. Eu não tenho espaço para recolher todos os meus frutos. E o versículo 18 disse: farei isso. Veja bem, do versículo 17 para o 18, Mariana, ele já tinha uma solução para o problema. Ele percebeu a necessidade de um projeto. No versículo 16, 17, no versículo 18, ele disse: farei isso. Eu já sei o que eu vou fazer. Era uma pessoa que tinha proatividade, inteligência, proatividade. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe o que precisa fazer para melhorar a nossa vida espiritual, mas a gente não faz.
A gente sabe o que precisa fazer em casa para tornar um ambiente mais agradável, mas a gente não faz. A gente sabe o que profissionalmente a gente precisa fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que para vencer a gente precisa orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar, tirar um tempo com Deus. A gente sabe, mas a gente não faz às vezes. Amém? A gente sabe como resolver, mas não há proatividade. Este homem, ele viu a necessidade e imediatamente ele já projetou e disse: farei isso, vou derribar os meus celeiros. Mas você vai fazer isso? Eu vou derribar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. Olha que projeto de grandiosidade. Vou derrubar o menor para me construir o maior. Eu vou derribar o inferior para me construir o superior. E quando eu fizer isso, ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Gente, este homem era para receber no mínimo um elogio, sim ou não? Pensou, projetou Lucas e agiu. O erro deste homem começa exatamente agora a ser revelado, porque ele começa a conversar introspectivamente. E direi à minha alma, versículo 19, é o declínio deste homem. O versículo 19 mostra o quanto este homem está distante de Deus. O versículo 19 mostra o quanto este homem vivia e pensava a respeito somente nesta vida. E o versículo 19 disse: olha, eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Se a gente for analisar, irmãos, a gente gosta de tudo isso, sim ou não? Sombra e água fresca, folga, descansa, come e bebe. Coisa que todos nós buscamos. Parece que a vida deste homem é a nossa vida. Parece que a gente consegue enxergar a nossa vida na vida deste homem. Mas o Senhor Jesus disse: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Servirá para quê? O seu trabalho exaustivo, os seus projetos mirabolantes, o seu sucesso, servirá para quem? E o versículo 21, Jesus aperta e disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra, estou parafraseando, e não é rico para com Deus. Vamos continuar parafraseando? Quem ficará, homem, com o que você preparou e trabalhou? Valeu para você alguma coisa além da sua vida esplêndida? Todo o seu trabalho, todo o seu projeto, toda a sua execução valeu para você na hora da finalidade da sua vida? Servirá para quem? Tem muita gente, irmãos, que pensa que essa palavra é só para gente rica financeiramente. Mas não. Tem muita gente que não tem riqueza, mas se encaixa totalmente na vida deste personagem. Por isso, se abstraia do homem rico. Não pense que porque você ou eu não somos ricos, esta palavra não tem nada a ver com a gente. Ela se enquadra com a nossa história, e é por isso que nós precisamos inserir nessa história agora. E a gente precisa começar a destacar o verso de número 19. Este homem começa a olhar para si próprio. Este homem começa a conversar com ele: direi a mim mesmo. Ele conversa com ele mesmo.
Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, come, bebe, descansa, folga. O projeto deste homem estava regado de egoísmo. Ele pensava em si próprio. Ele estava cheio do eu. Ele pensava em si e somente para si. O projeto dele estava voltado unicamente para ele. Os planos dele não contemplavam terceiros e muito menos realidades espirituais. O plano deste homem estava longe de ter uma espiritualidade inserida ou viável, porque este plano é totalmente terreno, nada mais. Porque quando ele projeta, quando ele executa, ele revela o objetivo do seu plano, o objetivo do seu trabalho: para comer, descansar, folgar e nada mais. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo disse o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tudo aqui passa, tudo aqui um dia terminará, mas a nossa vida terrena, ela implica na nossa eternidade, com Deus ou sem Deus. A nossa vida não se resume no que vivemos aqui, apenas aqui. A forma que nós vivemos aqui implica na nossa vida eterna, com Deus ou sem Deus. Mas o que torna, Eliane, o plano deste homem um verdadeiro desastre? Primeiro, é o que nós falamos aqui: o plano deste homem estava cheio do eu. Se o meu plano, se o nosso plano contempla apenas o eu, ele está longe de ser um plano que Deus projetou para a gente. Porque o plano de Deus tem muito a ver comigo, com a minha família. Tem muito a ver comigo e com o meu igual. Tem muito a ver comigo e aonde eu moro. Tem muito a ver comigo e aonde eu trabalho. Tem muito a ver comigo e a igreja onde eu congrego. Plano de Deus tem tudo a ver com você e com mais alguém. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai enviar um anjo ou vai aparecer em uma manifestação teofânica. Pode até ser para que as bênçãos cheguem na sua vida. Deus não precisa fazer isso hoje. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para me abençoar. Deus vai usar pessoas como voz profética para alertar o seu coração. Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Oh glória! Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Plano de Deus, em vias de regra geral, sempre vai envolver pessoas. Então diga para o seu irmão: eu preciso de você. Conta comigo se você precisar. Oh glória a Deus! Eu quero ser um canal de bênção para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Os planos de Deus sempre envolverão pessoas. E aqui nos falta tempo para trazer dados históricos e realizações de milagres que Deus usou pessoas para abençoar pessoas. Senhor, eis-me aqui, me usa para abençoar pessoas. Oh glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos, irmãos, dentro da sociedade que vivemos, romper com o paradigma do egoísmo, do egocentrismo. A gente precisa parar de se importar somente com a gente, e somente com a gente, e somente com a gente. O Espírito Santo
tem liberdade na minha vida. Eu quero crer que você também dará liberdade ao Espírito Santo para que possa moldar a você, a ter, você e a mim, a ter um coração que se importa. Oh, aleluias! Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Para que eu quero o meu carro? Para que eu quero a minha casa? Para que eu quero os bens que eu quero, que eu projeto, que eu busco, que eu trabalho, que eu luto? Para abençoar a minha casa, para abençoar a quem precisar, para abençoar a obra de Deus, para abençoar o reino de Deus. Aleluias! Sim, nossos planos têm muito a ver inicialmente com a gente mesmo, com o nosso eu. O problema é quando este eu é excessivo e a gente se torna indiferente às necessidades alheias. Segundo o plano deste homem, está cheio de vaidades pessoais e nada mais. Ele dizia, preste atenção, tenho muitos bens. Plano literalmente falido espiritualmente, literalmente vazio de espiritualidade. Eu tenho muitos bens. Ok? Esses bens servem para quê? Apenas para comer, descansar, folgar e beber? Planos cheios de vaidade. Terceiro lugar, este homem depende de coisas, e aqui é a maior tragédia da vida do ser humano hoje, na atualidade. Quem trabalha na área da psicologia, na área da psiquiatria, quem trabalha na área da terapia sabe muito bem disso. A maior tragédia desse século, uma das maiores tragédias desse século é que as pessoas hoje estão dependendo de coisas e não de Deus. Pessoas dependentes emocionalmente uma das outras, pessoas dependentes em todos os aspectos, doentes de dependência de coisas e não de Deus. Este homem, o plano dele só dependia de coisas, e ele dizia: tenho armazenado muitas coisas para muitos anos. Ele estava totalmente seguro de coisas e não de Deus. Irmãos, como dói, mas como é gostoso quando Deus deixa a gente lá na lona, só para a gente aprender a depender dele. Dói, é ruim, não é bom não, mas às vezes Deus precisa tirar as estruturas que nos cercam para a gente aprender a colocar os nossos corações na dependência dele. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: tenho armazenado muitos bens para muitos anos. Ele estava literalmente seguro de coisas. Planos que contemplam realidades espirituais não dependem de coisas, depende de Deus. Aleluias. Quantos querem sair daqui hoje mais dependente de Deus do que você já é? Oh, Senhor, aleluias. Eu preciso depender mais de Deus. Eu preciso, porque quanto mais eu dependo de Deus, mais eu me relaciono com Ele. Quanto mais eu dependo de Deus, Lucas, mais eu tenho ouvidos aguçados para ouvir a sua voz. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu espero nele. Quanto mais eu dependo de Deus, eu deixo Ele ir na frente. Aleluia. Eu deixo Ele governar. Eu deixo Ele ditar. Eu entrego a minha vida, meus planos, meus anseios e minhas necessidades nas mãos dele. Aleluia. Oh, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que a gente depende e somos eternos dependentes uns dos outros. Dependemos às vezes de muitas coisas, de muitos recursos financeiros. Eu não estou aqui pregando pobreza, nem fazendo apologia à pobreza,
Mas eu estou dizendo, irmãos, que a ausência de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A ausência dele é um panorama, e a presença dele, a companhia dele é outro panorama, é outro estilo de vida, é outra visão. O Senhor quer nos trazer para vivermos projetos que contemplam realidades espirituais. A gente precisa deixar ser levado pelo Espírito para um caminho que nos ensina a depender mais de Deus. Quarto lugar, o projeto deste homem é fútil. Ele disse: come, bebe, folga, descansa. É assim que ele vai terminar a sua vida. Ele não disse mais nada. Aqui finalizou. Quem esse homem tornaria daqui a alguns anos? Só comendo, bebendo, folgando, descansando. Um comilão, um obeso, aquele que só fica no sofá, sai do sofá, vai para a cama, sai da cama, vai para a varanda, vai da varanda para o sofá, o Netflix e nada mais, se existisse naquela época, né? Somente isso. Projetos fúteis, vazios. Tiago capítulo 4 versículo 3 nos diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para quê? Para gastardes em vossos próprios deleites, em coisas fúteis, em coisas que não contemplam realidades espirituais. Vocês pedem e não recebem, pois o vosso pedido é cheio de vaidade, cheio de egoísmo, para realizar coisas fúteis que não contemplam pessoas, não contemplam realidades espirituais. Em quinto lugar, o plano deste homem não considerava o finito e nem tampouco o infinito. Ele achava que não ia morrer nunca, ou que ia demorar muito para morrer. Ele pensava: olha, pode folgar muitos anos. O plano deste homem não contemplava o finito e muito menos o infinito. Ele desconsiderava o finito, e ele poderia morrer a qualquer hora. Por isso o Senhor disse: louco, se hoje te pedires a tua alma. Ele não considerava o infinito. Ele não considerava que havia uma vida após a morte, uma vida além daquilo que ele estava vivendo aqui na terra. Ele nem acha que poderia morrer, nem achava, e poderia. Ele nem achava que tem alguma coisa depois da morte, e tem. A vida não termina aqui, amados. Existe uma vida após a morte. Viver agarrado neste mundo como que se só existisse aqui é tolice, é perca de tempo. Era assim a vida deste homem. Ele não pensava na eternidade. O plano espiritual contempla duas realidades. O plano espiritual contempla duas realidades. Podemos morrer a qualquer hora, e a vida não termina aqui. Passaremos a eternidade com Deus, ou passaremos a eternidade sem Deus. Versículo 20, para finalizar. Deus lhe disse: louco, esta mesma noite a sua vida lhe será pedida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é a realidade dura, nua e crua. Assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra e não é rico para com Deus. A gente precisa viver sabendo que a vida aqui um dia acabará. Nós precisamos compreender a finitude da nossa vida, e ao mesmo tempo precisamos compreender que a nossa vida, ela possui uma vida eterna a ser vivida. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus orientou em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, dizendo: gente,
Vocês estão preocupados demais em juntar tesouros na terra. Eu acho que vocês, acho não, Jesus disse: não ajunteis tesouro em ordem imperativa na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Por que precisa ser assim? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Amém, irmãos? Quantos recebem esta palavra? Amém. Então, existem sim projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas mediante esta parábola, esse ensinamento de Jesus, eu quero indicar a vocês hoje um plano de eterno prazo. Que começa hoje, que começa aqui e segue para a eternidade. Algumas perguntas precisam ser feitas. Como eu estou vivendo a minha vida hoje? Como eu estou executando os meus planos? Esses planos contemplam realidades espirituais? O que tem a ver a minha vida, os meus planos, os meus projetos, o meu estilo de vida, o que tem a ver com a eternidade? Esses planos e projetos contemplam a minha própria vida, ou contemplam a vida das pessoas que cruzam o meu caminho, com os meus iguais, com o meu próximo? Os planos que eu tenho, assiste somente a minha vida, os meus interesses, os meus próprios interesses como no tudo, ou esses planos contemplam sim meus interesses linkados a abençoar outras pessoas? Que o Espírito Santo possa nos ajudar e que este ano seja um ano da gente viver com propósitos espirituais, menos de nós e mais de Deus, menos futilidade e mais amor, mais objetivo em assistir o nosso igual, menos de nós e mais pessoas envolvidas, menos da nossa própria vida, aleluias, e mais de Deus em nosso coração e em nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos fazer sermos moldados a pensar sobre tudo que formos fazer, se implica realmente na nossa espiritualidade, se aplica-se realmente nos valores, na nossa eternidade para com Deus. Que Deus nos abençoe. Louvem e glorifiquem o Senhor esta noite. Aleluias.